Segura aí. Amém. Leia comigo 2 Coríntios 3:6. Olha só o que está dizendo. Leia comigo no tempo 3, por gentileza. 1, 2 e... Coloque a mão no seu coração. Diga comigo: Jesus, está aí a tua palavra e aqui está o meu coração. Permita entender tudo que o Senhor tem para mim. Diga: pois eu sou ministro de uma nova aliança. Diga: o Senhor pagou todo o preço. Eu quero viver debaixo do seu favor. Amém? Diga graças a Deus. Pois bem, olhe para mim. Igreja, viver debaixo do favor de Cristo é viver sobre aquilo que Ele fez, aquilo que Ele realizou. Porque nós acreditamos que não há o que nós podemos fazer, porque Ele já fez tudo por nós. Quem aqui é capaz de vencer a morte, vencer a doença, vencer as obras que o diabo fez? Nós não somos capazes, mas nós vimos claramente que Jesus, Ele venceu. E quando Jesus venceu, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus, além de vencer, Ele gera um caminho, e esse caminho é chamado crer, fé. Quando nós temos fé nele, nós entramos nesse caminho. Só que o texto que nós lemos está dizendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que nos ensinaram há muito tempo é dizendo assim: se você estudar demais, você vai morrer na fé. Olha que besteira. Falaram muito tempo isso para a gente: se você estudar demais, você vai morrer na fé. Mas você tem que viver pelo Espírito, no manto, nas revelações. E não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a letra aqui é a letra que foi escrita nas pedras, falando de lei. Porque o ministério da lei traz a morte. O ministério, a lei que foi dada, só foi dada para expor o erro do povo. E a Bíblia diz que o pecado, o salário dele é a morte. Então nós apresentamos para você, igreja, dois ministérios. O ministério da lei, antiga aliança, e o ministério do Espírito, chamado nova aliança. Quando nós tentamos se justificar pelos nossos feitos, quando nós estamos dizendo: Jesus, eu mereço porque eu estou fazendo isso, automaticamente eu estou isolando a obra de Cristo. Eu estou deixando a cruz de Cristo. Mas quando nós dizemos: Senhor, pela tua obra, por aquilo que o Senhor fez, não por aquilo que eu estou fazendo, mas por aquilo que o Senhor realizou, aí eu entro pelo ministério do Espírito, que é o ministério pela fé, e eu vou alcançar o melhor diante de Deus. Diga graças a Deus. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Diga: letras em pedras. Pare e pense, igreja. Nós lemos 2 Coríntios 3:6, que diz que o ministério, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E a prova de que a letra não é excesso de estudo, como nos ensinaram há muitos anos, é a revelação do 2 Coríntios 3:7, que diz: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Então a lei, ela só foi levantada para quê? Para expor o quanto o povo estava errado. E quando expõe o erro do povo, o povo passa a entender: eu estou em pecado. E quando o povo entende que eu estou em pecado, eles ficam debaixo da condenação, dizendo que o salário do pecado é a morte. Então o ministério da letra, ela traz morte e não traz vida. Então, se nós usamos o ministério da letra para impor sobre a vida de alguém, nós estamos trazendo morte para a igreja ou morte para a vida de alguém. Exatamente dizendo assim: a lei diz que você está errado, a lei diz que você é um adúltero, a lei diz que você está em pecado porque você não casou, a lei diz que você não pode raspar a barba, a lei diz isso, aquilo. Eu só estou trazendo morte para a vida de alguém. Só que a Bíblia está expondo também que existe um outro ministério, que é o ministério do Espírito, que traz vida com abundância. Olha só, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas, ponto e vírgula, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplandor do seu rosto, ainda que desanecente.
Para você entender o que nós lemos aqui, o ministério da lei, ele veio de tal glória que Moisés, quando viu Deus e recebeu as leis, o seu rosto ficou resplandecente, mesmo que esse ministério fosse desvanecente. O que significa desvanecente? O ministério que estava se acabando, o ministério que estava sumindo. Mesmo o ministério se acabando, ele resplandeceu em glória. É o texto dizendo, mas continua. Ainda que desvanecente, não será. O ministério do Espírito ainda mais, se era glorioso, se era, ou seja, passado, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a... Aleluia ou não aleluia? Sabe o que eu estou dizendo? Que o remédio da lei é a graça. O remédio que traz a paz para a nossa vida é Jesus. A lei, ela nos traz condenação, ela nos traz peso, nos traz morte. Mas o contexto que eu quero pregar hoje é mais profundo. Eu só falei isso para você entender aquilo que eu estou querendo trazer para a igreja. Para você entender hoje, todo pecado no Velho Testamento, para ser perdoado, precisa de um sangue ser derramado. Você pecou, para receber perdão, tem que derramar sangue. É Velho Testamento, Antiga Aliança. O ministério da condenação é isso. Então imagine você, se você xingou alguém hoje, se você olhou para alguém que não era para olhar, se você teve uma atitude ruim, você precisava matar um boi aqui no altar, um cordeiro, o que seja, para receber perdão dos seus pecados. Agora, pense isso na sua mente, o quanto isso seria difícil você resolver a quantidade de pecado que você tem, de você resolver todos os erros que você já fez. Então, se você não consegue resolver os seus erros, porque você não tem a quantidade de animal para matar, significa que você está condenado. Porque a lei, ela além de expor os seus erros, ela te condena. Agora eu quero que fique gravado na sua mente. Para um pecado ser perdoado, precisa de um sangue para ser derramado. Diga comigo, pecado, para ser perdoado, precisa de sangue para ser derramado. Isso é a antiga aliança. Antiga, isso é o ministério que traz a morte. Eu quero só colocar algo no seu coração, em dizer que se o povo de Deus vive debaixo de uma lei, debaixo do ministério de Moisés, nós estamos vivendo então debaixo do ministério morto, debaixo do ministério que só traz condenação. Eu garanto e quero relembrar você que muitos de vocês já estiveram dentro de uma igreja que mais buscava acusações contra a sua vida do que libertações para você. Mas olhavam para você e colocavam a lei dizendo que você não pode ser membro da igreja porque você não é casado. Você não pode fazer isso porque você não encaixa na regra. Você não pode por causa da roupa e assim vai. Tudo isso são leis. E isso nunca trouxe vida, só trouxe morte. É o próprio texto dizendo. Só que entenda, Jesus, ele é o remédio para tudo isso. Por isso que nós chamamos de obra consumada. Diga obra consumada. O que é uma obra consumada? A palavra consumada significa obra realizada. Outro texto vai dizer obra pronta. Obra pronta significa que não existe outra, ou seja, já está realizado. Então tudo aquilo que condenava a nossa vida já está realizado um remédio, ou seja, para nos livrar de toda essa condenação, ou seja, crer em Jesus Cristo, colocar a nossa fé em Jesus. Pois bem, olha só, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Hoje é impossível o sangue de um animal tirar o seu pecado. Você entende isso? É impossível. Impossível. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que as pessoas que erravam, elas estavam acostumadas. Eu xinguei alguém, então eu vou trazer um cordeiro e mato o cordeiro. Aí a pessoa associava, eu matei o cordeiro ontem. E eu falei mal de alguém hoje. Aquele sacrifício de ontem pagou o meu pecado de hoje. Isso era a mente do povo. Então as pessoas começavam a associar um único sacrifício para pagar vários pecados, mas lembrando de um animal. Isso não resolvia. Então o povo mais vivia debaixo de condenação do que debaixo de vida. Era o maior erro da vida deles. Só que eu quero que você lembre agora
que só existe um sacrifício que tira o pecado de todo mundo. Olha só o que vai dizer. Vai lá comigo, Gabi, em João, se eu não me engano, 1:29, isso? Isso. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... A mente de todo mundo é o seguinte: pequei, preciso de um animal para ser derramado sangue, para lavar os meus pecados. Então, quando Jesus se apresenta diante de João, João tem uma das maiores revelações. João olha para Jesus e vai dizer: eis que eu vejo o Cordeiro de Deus. Só que esse Cordeiro não lava um pecado, ele não paga um pecado, ou o pecado de uma pessoa. João está dizendo: eis que eu vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Esse é o remédio para todas as condenações. Ele é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o que nos lava de toda condenação. Amém? Aleluia. Diga graças a Deus. João tem uma das maiores revelações. E se você continuar lendo o texto, você vê o desespero de João. João, ele olha para Jesus e ele tem uma revelação. João, ele vai dizer assim: foi-me dito, quando me colocaram no ministério, que quando eu estivesse batizando as pessoas nas águas, chegaria um a mim, e quando eu olhasse para ele, eu ia ver como um cordeiro. E esse cordeiro não era um cordeiro único que tirava um pecado, era o cordeiro que tirava o pecado do mundo todo. É o cordeiro que estava pronto para pagar um único sacrifício que pagaria o pecado de toda a nação. Apóstolo, então eu estou perdoado de todos os meus pecados? É claro que não. Jesus, ele fez algo tão glorioso que todos os pecados estão perdoados quando eu passo a crer, a acreditar e me coloco debaixo do sacrifício de Jesus Cristo. Entenda isso. Nós vemos um texto dito pelo Novo Testamento que vai dizer assim: que todos aqueles que são humilhados serão exaltados. Jesus, ele não está dizendo para você passar por humilhação neste mundo. O que Jesus está dizendo é que quando você se humilha, dizendo que você não é capaz, automaticamente você fica debaixo do sacrifício de Jesus. Mas aquele que diz que eu posso, eu consigo, automaticamente você fica sozinho. Então é a sua força, é o seu esforço que vai te honrar. Mas sabemos que nenhum homem é capaz de manter uma posição única. Quando nós se levantamos pelo nosso esforço, pelo nosso braço, nós vivemos debaixo de uma competição. Nós precisamos olhar para trás para ver se alguém está pronto para tomar o nosso lugar. Quando nós ocupamos uma posição que fomos nós que colocamos, nós vamos ficar preocupados se amanhã nós vamos estar naquela mesma posição. Mas quando o humilhado é exaltado por Deus, é o próprio Deus que coloca a pessoa na posição, e não há quem tire você daquela posição. Aleluia! Aleluia ou não aleluia? Diga glória a Deus. Então a obra consumada é uma obra pronta. Jesus, ele não quer que nós passemos humilhação neste mundo, mas ele quer que nós se humilhamos a ele. Por quê? Se humilhamos e reconhecemos que nós não conseguimos. Você lembra de uma oração que Jesus, ele vai citar numa parábola, que dois homens vão orar. Um homem vai dizer assim: Pai, muito obrigado por eu não ser como esse aí. Eu jejuo e dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o outro homem vai dizer: Pai, eu pequei contra os céus e a terra, me perdoa. Jesus faz uma pergunta dizendo: qual dos dois homens a sua oração foi ouvida e justificada? Pelo incrível que pareça, o homem que errou e pediu perdão, ele foi justificado diante de Jesus. E aquele que diz: eu fiz, eu posso, eu consigo, esse foi excluído. Você entende? O que eu quero colocar dentro de você é a obra consumada. A obra consumada é uma obra pronta. Não há o que nós podemos fazer além de reconhecimento, além de fé. Quando nós colocamos a nossa fé em ação,
Quando nós se lançamos para Cristo Jesus, aí a nossa história está mudando. Aí tudo pode mudar. Eu quero colocar essa realidade em você. Você não é capaz de vencer sozinho. Você não é capaz de vencer essa doença. Você não é capaz de vencer esse plano espiritual que está pesando sobre você. Mas Jesus, Ele já venceu. Ele venceu. Aí a Bíblia vai dizer assim, que quando nós comemos o teu corpo e bebemos o seu sangue, nós se tornamos membro do corpo de Cristo. E membro do corpo de Cristo nós se tornamos, ou seja, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então automaticamente nós estamos com Ele, vencemos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos glorificados com Ele. Amém ou não amém? Pega na mão de alguém do teu lado e diga: não há o que você possa fazer. Diga: além de reconhecimento. Diga: além de reconhecimento. Chacoalha ele até ele entender. Diga: reconheça Cristo Jesus. Diga: você não vai ser salvo pelos seus esforços. Você vai ser salvo por aquilo que Ele fez, Ele realizou, por aquilo que Ele operou. Amém ou não amém? Este é aquele a quem eu me referi, João dizendo, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia, mas por isso que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João disse, então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba permanecer sobre ele. João está dizendo o seguinte: eu vi o próprio Espírito descer sobre Jesus. Amém. Eu batizei ele. Mas agora o que eu estou vendo ele como cordeiro. Eu estou vendo ele como alguém que veio para tirar o pecado de todo mundo. Para você entender esse texto, João está desesperado. João, ele está vendo Jesus, mas ele está vendo um cordeiro. Você consegue imaginar essa visão? Você vendo um homem, de repente você vê um cordeiro. E a imagem, a mente de todas as pessoas daquela época era assim: eu errei, eu preciso de um cordeirinho. Então o cordeiro era valorizado. Você vai lembrar que quando Jesus ele vai entrar dentro do templo, mercadores estão vendendo cordeiro, pomba, estão vendendo produtos para sacrifício. Então Jesus pega as mesas e viram, porque o povo está ligado a sacrifício de animal. O povo está preso a uma lei. O povo está errando e achando que vai ser lavado por causa de uma galinha, de um bode, lavado por um cordeiro, por um animal. Aí Jesus, quando ele vê, ele vira as mesas e automaticamente depois alguém começa a ver ele como o único cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabe que Jesus mais teve problema nesse mundo? Ele teve muito problema com o religioso, porque o religioso, ele tinha uma lei, uma base de lei. E Jesus ele veio trazer uma graça, uma salvação. Jesus estava dizendo claramente assim para todos: vocês jamais vão conseguir ser justificados pelas suas obras. Vocês não terão quantidade de animais para se lavar. Vocês não terão quantidades de sacrifício para ser perdoados. Mas eu serei o único cordeiro que vou tirar todo o pecado dessa nação. Sabe o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer assim: que todo aquele que não foi justificado pela lei será justificado pela graça. Vou falar em outras palavras para você entender. Todo aquele que não foi justificado pela lei foi justificado pela obra consumada de Jesus. Todo aquele que não conseguiu se justificar será justificado pela obra de Cristo. Todo aquele que foi condenado pela lei será justificado por Cristo. Todo aquele que foi rejeitado por uma lei será glorificado pela obra de Cristo Jesus. Todo aquele condenado por esse mundo, rejeitado pela nação, será justificado pela obra de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Maravilhoso, conselheiro, justo, fiel. Aleluia. Pois bem, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Diga: a lei, mesmo que eu cumpra, ela não vai funcionar. Aqui está a prova. Aqui está a prova disso, porque a lei está dizendo que se eu pecar eu tenho que derramar o sangue de um animal.
Mas se a nova aliança está dizendo que é impossível realizar a lei e cumprir, e não vai funcionar. Então não somos ministros de uma velha aliança, somos ministros de uma nova. Por isso que o texto diz que o ministério da letra mata, traz morte e condenação. Mas o único ministério do Espírito traz vida, alegria, paz, gozo e salvação para a nossa vida. Então entende, igreja, você precisa aprender a identificar o ministério do Espírito e o ministério da lei. O ministério da lei vai dizer para você fazer muitas coisas, e o ministério do Espírito vai dizer para você reconhecer o que ele fez. O ministério da lei vai te colocar medo e imposição. O ministério da nova aliança vai te trazer segurança e reconhecimento sobre aquilo que Jesus realizou sobre você. Você não veio para ser um prisioneiro, você veio para ser livre. Eu preguei algo ontem muito forte, eu quero dizer para você. Atos capítulo 2, foi o batismo do Espírito Santo sobre a vida de Pedro e os apóstolos, digam amém. Pedro, ele vai pregar embasado numa lei, e vai ganhar 5.000 almas. Ele vai dizer o seguinte: vocês mataram Jesus. Pedro coloca o peso na vida de muita gente. Pedro, ele joga o peso sobre as pessoas. O culpado é vocês. Vocês mataram Jesus. Acabaram com Jesus. Jesus foi crucificado por causa de vocês. Vocês gritaram: solte Barrabás e crucifique Jesus. Quando alguém sente medo, alguém vai levantar e dizer assim: mas o que nós fazemos agora? Aí Pedro vai dizer assim: arrependa-se e seja batizado. Quando isso acontece, 5.000 almas são salvas. Parece bom isso, não parece? Lindo. Só que Pedro, ele não está pronto, e a prova viva disso é Atos 10. Atos 10 desce um lençol numa visão para Pedro. Pedro vê animais quadrúpedes lá dentro, e Deus fala: mata e come. Sabe que Pedro vai dizer? Não. É o próprio Deus tentando mudar a vida de Pedro, tirando a lei e colocando a graça. Deus está dizendo: mata e come os quadrúpedes. Alguém com má interpretação vai dizer que isso é autorização para comer um animal. Deus nunca estava falando de animal. A visão era um animal, mas Deus vai dar a própria interpretação dizendo: Pedro, mata e come. Não vou, eu jamais comi animais impuros. Aí o próprio Deus vai dizer o seguinte: você vai pregar para o povo gentil, o povo que era impuro, o povo que era rejeitado, o povo que era condenado. Vai e prega. Pedro, ele vai entender que Deus não está falando de comida, mas Deus está falando do povo gentílico rejeitado. A graça é instalada sobre a vida de Pedro. Pedro vai na casa de Cornélio e vai pregar para gentil. Quando ele está pregando, o batismo do Espírito Santo acontece na hora. Quando Pedro olha o Espírito Santo, ele diz: estou entendendo, não, Deus não faz acepção de pessoas. Palavras de Pedro, apóstolo, está dizendo claramente: Deus não faz acepção de pessoas. Diga amém. Então, igreja, até Pedro teve essa dificuldade de entender a graça. Até Pedro teve a dificuldade de entender que Jesus não morreu apenas para o povo judeu, que Jesus, ele morreu por toda a nação, por todo mundo. Mas João, na sua visão, entendeu. João olhou dizendo: está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... Mas em contrapartida, Pedro só pregava para judeu, até Deus rasgar o coração dele e mostrar de fato que Deus queria alcançar o povo gentílico, Deus queria alcançar o drogado, a prostituta, a todos que estavam sendo rejeitados. Diga amém, Jesus. Então o que eu quero colocar na sua mente é o seguinte: o maior processo de evolução da vida de um cristão é ele entender o ministério da graça, porque é o único ministério que vai trazer salvação para a nossa vida. E é o único ministério que é alcançado não por aquilo que nós estamos fazendo, mas por aquilo que nós cremos. E isso alegra muita gente e entristece alguns. Por quê? Aquele que está dizendo: poxa, eu fiz muito para Deus e eu mereço, esse entristece. Mas aquele que está dizendo: poxa, eu achei que estava condenado, porque eu fiz muitas coisas erradas. Se você hoje abandona isso e crê na obra consumada de Jesus, automaticamente a salvação vem para a tua vida igual para aquele.
Amém ou não amém? Então a obra consumada de Jesus é loucura. Sabe que o apóstolo Paulo vai dizer? Que os judeus estão pedindo um sinal, os gregos pedem outras coisas. E agora? Mas eu decidi pregar a loucura que é a obra consumada de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu decidi pregar a cruz, Jesus. E quem está falando é um homem que foi doutor da lei, é um homem que aprendeu aos pés do doutor Gamaliel, é um homem que foi fariseu, um homem que foi agora um perseguidor de igreja, um homem que usou a lei para matar as pessoas. Agora ele está dizendo, eu decidi abandonar tudo que eu sei e apenas pregar Cristo crucificado. Diga graças a Deus por isso. Igreja, preste atenção. A situação mais importante para a nossa vida hoje é a obra consumada de Jesus. É a única coisa que vai trazer salvação para a nossa vida. Não existe outra situação. Para nós sermos salvos, nós temos que crer nisso de fato, como a única verdade. Apóstolo, como que eu sei que eu creio de fato? Como que eu sei? Quando não há dúvida no seu coração. O presbítero subiu aqui e perguntou, alguém tem dúvida da sua salvação? Quando há dúvida não há crença, mas quando há crença não há dúvida. Amém ou não amém? Olha só. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste de holocausto e ofertas, pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito, a meu respeito vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Não, você não entendeu isso. Sabe o que Jesus está dizendo? Que Deus ele não está se agradando de holocausto, de sangue derramado de animal, de oferta de animal. Aí o próprio Jesus está dizendo, um corpo me preparaste. Ou seja, eu vim no mundo, eu fui Deus e vim e me tornei ser humano. Eu não fui ser humano e me tornei Deus. Aí que é o maior erro das pessoas. As pessoas acham que um menino nasceu e se tornou Deus. Não. Foi Deus que veio e se tornou ser humano e depois voltou à sua divindade. Agora pense nisso, palavras de Jesus, dizendo Deus não se agrada de holocausto, Deus não se agrada de sangue de animal, tudo bem, então um corpo me preparaste. E quando Deus não se agradou do pecado, eu disse, o Senhor Jesus dizendo, eu disse, eis-me aqui, ó Deus, como único sacrifício para essa nação. Ei, sabe como eu entendo essa história? Preste atenção. Eu entendo que o próprio Jesus estava sentado, o próprio Pai olhando para a nação, e o próprio Deus dizendo assim, o Pai, eu não me agrado desses holocaustos, isso não está resolvendo, eu não me agrado desse sangue de animal, isso não resolve. Aí Jesus olha para o Pai dizendo, um corpo me preparaste, ou seja, um nascimento de uma mulher me preparaste. Eu serei a semente que vai entrar dentro da mulher. Aí Deus vai dizer, mas eu não me agrado do pecado. Aí o próprio Jesus vai olhar para o Pai dizendo assim, eis-me aqui. Agora entendeu o texto? É uma conversa entre o pai e o filho. E o filho está dizendo, você não se agrada do pecado? É o filho intercedendo por a gente antes dele vir. É o filho olhando e entendendo que o pai está olhando para o povo dizendo, poxa, não está resolvendo. O pecado deles é maior do que o sacrifício. Eles não conseguem se livrar disso. Aí Jesus vai dizendo assim, um corpo, me prepara. Vamos, eu me preparo um corpo. Eu quero ir para lá, me prepara um corpo, eu quero ir lá. Me preparaste um corpo. Aí quando ele nasce, aí o próprio Jesus vai dizendo assim, ei, eis-me aqui. Quando Deus grita pecado nos céus, Jesus vai dizer, eis-me aqui. Jesus não está dizendo eu sou pecado, Jesus está dizendo eu sou remédio contra. Aleluia! Aleluia!
Então acrescentou: aqui. Então acrescentou: aqui. Vim para fazer a tua. Ele cancela o primeiro para estabelecer o. Que primeiro é esse? A antiga aliança. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vim para cancelar a primeira aliança e estabelecer a segunda. Alamara sebre. Era mando bique fácil, manúria. Eu vou colocar uma razão para você dar glória forte. O primeiro que é a primeira aliança, ela foi estabelecida e só estava trazendo morte, devastação, ninguém conseguia cumprir nada. O povo estava sendo condenado, não havia salvação. Ninguém conseguia escapar daquilo. Era só situações de morte, destruição. Os poucos que conseguiram se livrar estão em Hebreus 11, que é a categoria da fé. E baita fé são homens que foram capazes de quase matar os filhos para ter a presença de Deus. Ou seja, fazer o extremo do extremo, algo que ninguém aqui teria coragem de fazer. Mas quando todo mundo estava sendo condenado, o próprio Jesus gritou: eis-me aqui, sou eu a solução. Olha aqui para mim. Para entrar o pecado no mundo, o próprio diabo entrou numa serpente. E quando entra na serpente, ele entra no jardim, induz Eva, e o pecado está estabelecido. Então, o próprio diabo usou essa estratégia. E isso gerou que uma legalidade para Deus fazer algo semelhante. Após estar dizendo que o Jesus copiou o diabo? É claro que não. Jesus foi muito mais inteligente, muito melhor. Jesus, ele não entrou dentro de um homem. Jesus, ele se tornou uma semente, nasceu como um homem. O diabo entrou numa serpente já estabelecida, vamos dizer, já grande, já andando, porque é assim que nós entendemos o texto, andando, não rastejando. Rastejar foi a sentença que Deus deu para a serpente. Então o diabo entrou em algo pronto. Jesus não. Jesus, ele nasceu de um ventre de uma mulher, como uma criança, passou por todas as tentações, todos os aprendizados, todas as aflições, todas as preocupações, estabeleceu, mostrou como é viver, cumpriu toda a lei e cravou tudo isso na cruz do Calvário como único sacrifício vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus, ele veio para isso, ele não veio para outro propósito. O propósito dele foi isso, gerar o perdão para toda a nação. Mas o que nós precisamos para ser alcançado por aquilo que ele fez é crer, é reconhecer. Não há mais nada que você possa fazer. Não há mais nada de esforço físico. Não há nada que você possa dar de dinheiro no altar. Não há nada que você possa comprar um pastor, ou comprar um apóstolo, ou comprar algo para a igreja. Eu vou dar 10 milhões para a igreja, você não consegue a sua salvação. Mas quando você começa a reconhecer aquilo que Jesus fez, mas de fato uma verdade única entra no seu coração, aí tudo vai mudando em você. Tudo o favor de Deus em você. Diga o favor dele sobre a minha vida. O segredo é isso, é viver debaixo do favor de Cristo. Você sabe o que é favor? É aquilo que eu faço por você. Você me faz faço para você que está precisando. Preciso que você vá lá em São Paulo para mim. Tá bom, eu vou lá para você. Eu fiz um sacrifício por você. Então eu fiz um favor. E Jesus, ele tem um favor imenso liberado. É só você crer e você se torna merecedor desse favor. Você fica debaixo desse favor, debaixo de uma crença. Olha só. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Olha só, pelo cumprimento, por aquilo que ele fez, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Nós somos o quê? Por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu realizei, por aquilo que ele fez. Isso aqui é a maior riqueza. Por que eu estou colocando essa visão dentro de você? Por que eu estabeleço essa graça dentro da igreja? Porque isso é a salvação para a nossa vida. A única salvação, não existe outra. Não existe outra, essa aqui é a única. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados.
por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Ou seja, é um único sacrifício, já realizado, já feito. O que nos resta é viver debaixo desse favor. Ou você quer ir para a cruz e justificar a si mesmo? Ou você quer cumprir todas as leis, 10 mandamentos e 613 leis, e depois você ser oferecido como um sacrifício? Você quer? Alguém é capaz de fazer isso? Ninguém é capaz. Ninguém conseguiu. Então o maior problema de Jesus eram os religiosos. Porque os religiosos não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Os religiosos dizendo: nós temos que cumprir 613 leis e 10 mandamentos. É os religiosos batendo na mesma tecla. E Jesus dizendo assim: eu vim para cumprir essa lei, e nenhum tio será tirado dela. Jesus foi o único que conseguiu cumprir tudo. Tudo, não existe nenhum tio que foi tirado, ele cumpriu tudo. E quando ele cumpriu, ele conseguiu cravar na cruz. E você entende que a ação que Jesus teve, o mundo espiritual se moveu. E quando a morte veio tragar Jesus, é a morte que foi tragando. Aleluia! Maravilhoso! Oh, Jesus! Aleluia! Então, apóstolo, quando que eu sei que eu estou debaixo de uma graça? Quando você transmite graça. Quando você transmite graça. Quando que eu sei que eu estou debaixo de uma lei? Quando eu transmito lei. A gente só dá o que a gente? O que é transmitir lei? Condenação, julgamento. É você vir julgar alguém, você vir olhar para alguém: olha, para mim tem que ser assim, para mim tem que ser desse jeito. A Bíblia, o Velho Testamento, que está dizendo que o apóstolo tem que ser assim, tem que agir dessa maneira, tem que excluir aquele, tem que fazer desse jeito. Isso é transmitindo lei. E o que é transmitindo graça? É transmitindo apenas aquilo que você recebeu. Foi dito aqui hoje, a mensagem está sendo falada do começo ao fim, que um rei tinha um servo e disse para o servo: a sua dívida está perdoada. Quando o servo recebe o perdão, ele tem um conservo que está devendo para ele. Só que o servo vai dizer: eu não te perdoo. Quando o rei descobre que perdoou alguém que não transmitiu perdão, ele vai chamar de novo, vai dizer o seguinte: eu te perdoei, por que você não fez igual? Por você não transmitir aquilo que eu fiz com você, seja preso, até que você pague para mim o que você me deve. Isso é a maior revelação de salvação. Quando nós recebemos o perdão daquilo que Jesus fez na nossa vida, o mínimo que nós temos que fazer é perdoar o próximo assim. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim, que vão reconhecer que vocês são meus discípulos quando você pregar bem, cantar bem, quando vocês enriquecer. Vão reconhecer que vocês são meus discípulos quando? Quando vocês amaram uns aos outros, assim como eu vos amei. Sabe o que é isso? Então, se a igreja é instalada debaixo de uma visão dessa, agora imagine você recebendo a graça. Diga: recebi perdão. Diga: eu creio na obra consumada. Diga: estou debaixo do favor. Amém? Você está debaixo do favor, o que você vai fazer é chamar as pessoas para o favor, não empurrá-las do favor. Você vai trazê-las para o favor de Cristo. Você vai trazê-las para o amor de próprio Deus. Você não vai condená-las, você não vai julgá-las. Por quê? Porque você foi perdoado tanto quanto uma prostituta, foi perdoado tanto quanto um drogado, foi perdoado tanto como um ladrão. O mesmo perdão, o mesmo Deus que perdoou eles está perdoando a gente. Então não há o que nós condenamos, não há o que nós acusamos, só há o que nós podemos transmitir de amor e graça de Cristo Jesus. Amém ou não amém? Para fechar essa mensagem dessa noite, nós tomamos ceia, porque um dia de ceia eu não podia deixar de falar do que Jesus fez na nossa vida. Eu quero que você entenda que quando o seu pecado subiu aos céus, o meu pecado, o seu pecado subiu aos céus, e Deus gritou o pecado, o próprio Jesus disse: prepara o corpo para mim que eu vou. Eu vou. Mas ele não consegue ser justificado, o pecado dele cheira mal. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Se ele não consegue ser justificado, eu vou justificá-lo.
consegue ser lavado pelos pecados, mas eu vou lavá-los. Você entende? Então isso é graça. Diga, isso é graça. Diga, essa é a obra de Jesus Cristo. Coloque a mão sobre a tua cabeça assim, diga, estou debaixo do favor de Cristo. Diga, do favor de Cristo. Abaixa a mão. Sabe quem está debaixo do favor de Cristo? É o diabo dizendo para você que você não merece, porque você fez isso, fez aquilo, você fez aquilo. E é você dizendo, estou debaixo do favor de Cristo. É o diabo dizendo assim, você errou, você fez isso, você precisa pagar por esses erros. Aí você vai dizer, alguém já pagou por mim, estou debaixo do favor de Cristo. Aprenda bem isso aí, por gentileza. Eu quero que você saiba identificar a palavra da graça e a palavra da lei, porque a graça ela vai te trazer vida e a lei ela vai te trazer morte. Imagina aqui, supondo que se você viesse na igreja, todos vocês fossem comer um pão, diga pão. E quando eu prego graça, eu estou dando um pão saudável para você. E se eu pregar lei, eu estou dando um pão envenenado, que vai te trazer morte. Amanhã, depois da manhã, não sei, um dia vai te trazer morte. Então por isso que você tem que ser esperto. Mas apóstolo, então eu posso ir nos lugares, sentar, ouvir é comer. Mas apóstolo, e se eu não acreditar, ouvir é comer. Você tem que ser alguém inteligente, que tem que ouvir vida, ouvir perdão, ouvir misericórdia, ouvir graça, ouvir salvação. É isso que você tem que ouvir. Olha só, diz assim, nós lemos isso no começo do culto, vamos lá. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo, em outras traduções está dizendo ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, vira o texto. Preste atenção, igreja, você é inteligente. E se o ministério da morte foi gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Vira o texto. Como não será maior a glória do ministério do Espírito? Vira o texto. Porque se o ministério da condenação, olha só, ministério de Moisés da lei é ministério de condenar? Apóstolo, eu amo estar numa igreja que me condena. Parabéns. Eu amo estar numa igreja que me vivifica, me traz vida e alegria. Amém? Tem que ser a águia. Por isso que eu quero que você entenda muito bem. Você ama estar num lugar que vai dizer assim, ei, você não pode participar porque você não é casado, porque você não cumpriu uma lei, porque você... Apóstolo, então, aqui não existe regra? Não é que não existe regra. Aqui quando nós vemos que a graça alcança a vida de uma pessoa, é Jesus que transforma, é Jesus que faz, é Jesus que capacita, é Jesus que muda a vida dela. Agora se eu anunciar para você e dizer assim, ei, eu sou capaz de fazer que você case, eu sou capaz de arrancar as drogas de você, eu sou capaz de arrancar um demônio da sua vida, eu sou capaz, eu estou anulando Jesus Cristo. Nós pregamos o nome de, estamos aqui por, quem faz é, quem salva é, quem liberta é, quem convence é, tudo é Jesus. Então é necessário acontecer nesse tempo com todas as igrejas o que aconteceu com João. É necessário que eu diminua e ele apareça e cresça. Amém ou não amém? Essa é a verdade. Olha só, porque se o ministério... Nossa, agora você chegou, hein? A espinha arrepia? Não sei, mas a minha arrepia. Aí é o sinal do horário? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, vira o texto. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado, por causa dessa excelente glória, vira o texto. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é a glória do que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos
foram endurecidos. Preste atenção, olha, igreja, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Segura aqui, segura aqui. Todo mundo que lê e fica debaixo de leis e leis, é colocado um véu no rosto dessa pessoa. E essa pessoa passa a não enxergar mais nada. Tudo é aquilo que está no véu dela. Tudo, tudo. Então, para ela, você tem que fazer muitas coisas para você ser salvo. Para ela é isso, aquilo outro. Só que entende, Jesus está dizendo aqui, ó, Paulo está dizendo que o qual foi Cristo abolido. Em outras traduções está dizendo assim, que esse ministério foi abolido. Acabou, já era, foi colocado um fim, não existe mais. Então isso é importante, vira o texto. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações dele. A pessoa, quando cheio de lei, o coração dela é trancado. A pessoa sempre a lei é isso. Na minha igreja é isso. Eu sou melhor, a gente faz isso, nós merecemos assim. Ou seja, é um véu que é colocado no coração. Vira o texto. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que glória. O remédio continua sendo Jesus. Então vai acontecer igual aconteceu com Pedro. Um dia pregando lei, depois vai entender que a graça é Cristo Jesus. Sabe o que vai acontecer nessa cidade? Eu acredito muito em nome de Jesus. Eu vou dizer, eu acredito que essa cidade vai ser incendiada pela graça de Cristo Jesus. Eu acredito que nós vamos ser uma galera imensa, e toda essa galera, todo esse povo, todo o povo vai entender o que é graça. Não haverá condenação, não haverá julgamento das pessoas, não haverá achismo das pessoas, haverá transmissão de amor, palavra de Cristo, salvação de Cristo, esperança em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Vira o texto, deixa eu ver se acabou. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, ali há liberdade. Vira o texto. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que vai transformar só é o ministério do Espírito, e de glória em glória seremos transformados. Amém ou não amém? Aplaude a Jesus por isso.